E o que tem que ser feito para um live action de Naruto dar certo? E para quem não sabe, um live action de Naruto vai sair nos próximos anos. Já tem algumas coisas confirmadas. E a partir daí eu fiquei pensando esses dias, como que um live action de Naruto poderia dar certo? Tem como ele dar certo? E no vídeo de hoje eu quero discutir um pouco isso aqui. O que eu faria e qual caminho eu seguiria para fazer um live action de Naruto dar certo. Bom, para quem não sabe as informações básicas sobre o live action de Naruto está sendo produzido pela Lionsgate. Está oficialmente em andamento com uma previsão de início de filmagens para o final deste ano de 2026. O projeto é dirigido e roteirizado por Destin Daniel Creator, que ele foi o diretor de filmes como Shang-Chi, A Lenda dos Dez Anéis. Ele também vai ter colaboração do criador da obra, Masashi Kishimoto, que garantiu fidelidade à sua obra original. E já que a gente sabe que as filmagens vão começar até o final do ano de 2026, pode garantir que entre julho e agosto vai começar a sair o anúncio de quem foi a escolha de elenco. Então, já pode esperar que nos próximos meses vou fazer vários vídeos especiais falando sobre o elenco de Naruto que provavelmente vai ser escolhido. Já que o filme é da Lionsgate, também tem uma outra confirmação que é muito importante ser destacado aqui, é que o filme não será asiático, ele será americanizado. Mesmo com a participação do Kishimoto, essa é uma informação muito importante porque muitas pessoas acabam tendo aquele medo de que os americanos destruam a obra original. Agora eu queria discutir o primeiro ponto envolvendo o que eu acho que seria melhor para um live action de Naruto. O primeiro ponto seria se deveria ser uma série ou um filme. Para mim, o melhor caminho seria uma série de TV. Por que uma série de TV? Porque é só você pegar as duas últimas produções live actions que realmente deram certo e que eram baseados em produções grandes. Avatar e One Piece. As duas séries feitas pela Netflix. Eles já tiveram dificuldade de adaptação. Já tiveram dificuldade de pegar essas duas obras grandes e conseguir fazer em 8 episódios, resumir uma temporada inteira. Agora, pelo menos lá, eles tiveram mais espaço para fazer isso. Se você faz um filme, você limita a obra a querer abordar tudo da forma mais simples possível. Imagina o One Piece, que teve a sua primeira temporada e a segunda que lançou agora. Se eles têm que apresentar Luffy, Nami, Zoro, Usopp, Sanji e Arlong no mesmo filme. Ia ser muito difícil, ia ser muito complicado, ia cortar metade do arco dos personagens, ia ser algo muito acelerado e não ia ficar igual o mangá, que é o que faz as coisas darem certo, que faz a obra ser o que ela é. Então, esse é o primeiro fator que eu escolheria para Naruto, uma série de TV. Mas isso aqui é uma discussão vazia nesse ponto, porque já anunciaram que vai ser feito filmes e não série. Qual que é o problema do filme? O filme e o problema de Naruto é o que eu acabei de falar em One Piece. Alguns arcos, o filme vai dar certo. Outros, a maioria, não vai. Por exemplo, o primeiro arco, que é o arco do Zabuza, ele vai funcionar bem como um filme. Estruturalmente, ele pode funcionar bem como um filme. Você começa o filme com um prólogo mostrando a raposa de 9 caudas contra o quarto Hokage e mostrando que o Naruto é a raposa. E você já faz toda a introdução, o prólogo, até o Naruto virar um ninja. Sair do Genin, virar um ninja Genin, que seria depois que ele é salvo pelo Iruka. Aí o primeiro ato do filme é eles se apresentando, Naruto, Sasuke e Sakura. Logo depois disso você já começa a missão, já introduzindo os Zabuza desde o começo. Depois disso você usa o segundo ato para apresentar a Haku, apresentar alguns conceitos e termina a batalha deles. O primeiro arco de Naruto, ele tem uma estrutura bem legal de 3 atos para você fazer um filme. Só que esse é o menor arco de Naruto. Os outros não vão funcionar assim. Talvez o arco de chamar Tsunade pro grupo, para virar Hokage, funcione. O resto, invasão de Konoha, arco de resgate do Sasuke, não vai funcionar no filme. Não vai funcionar nunca no filme. Então, por isso que eu falo que o primeiro grande problema para mim desse live action é a escolha que eles já tiveram. Ser um filme. Porque você vai cortar metade do que o mangá tem, ou você vai ter que dividir um arco em mais de um filme,
eu acho que vai virar uma confusão. A melhor coisa seria realmente fazer como One Piece fez, que é saber dividir os arcos de maneira que fique coerente. Por exemplo, depois que termina o arco que envolve ele chegar em Long Town, em One Piece, ele poderia simplesmente adiantar as coisas e pular para Alabasta. Mas não, eles tiveram a consciência de fazer uma temporada inteira entre Alabasta e Longtown. Ficou perfeito. Por quê? Porque ele consegue dar tempo de você conhecer mais em volta de todo aquele ambiente, conhecer mais o mundo de One Piece. Naruto tinha que ser isso. Naruto tinha que ter uma temporada que envolve Haku. Depois tem que ter uma temporada Haku e Zabuza. Depois tem que ter uma outra temporada que vai dividir o exame Chunin. Eu acho que esse é o primeiro fator que eu já vejo como um erro. Escolher um filme. Um filme vai fazer com que você tenha que mudar estruturalmente tudo que o mangá acredita. E com isso você pode perder o impacto, você pode perder a construção dos personagens. Então esse é o primeiro fator. Filme ou série? Para mim, o certo seria para Naruto dar certo, série. Eles, já confirmados, vão pro caminho de filme. Acho uma escolha errada. A segunda ponto que tem que se discutir, eu já meio que discuti, mas eu vou mais a fundo, seria como dividir os arcos de Naruto. Bom, eu vou focar só no clássico aqui, não vou entrar no Shippuden. Os arcos de Naruto são divididos de maneira bem consciente, né? Você tem o arco do País da Névoa, que é o arco do Zabuza. Depois você tem o arco do Exame Chunin. Você tem o arco do... Vamos chamar a Tsunade para ser Hokage. E você tem o arco do resgate do Sasuke. São 4 arcos. Bom, assim parece ser fácil de dividir. Se você faz uma série de TV, eu acredito que você dividiria de uma forma mais fácil. Em filme, para mim, esses 4 tem que ser uns 8 filmes. Porque, como eu mencionei, tudo bem, o arco que envolve o resgate, o arco que envolve os Zabuza, dá pra fazer um filme bem coerente. O arco que você vai chamar de Tsunade pra ser Hokage, dá pra fazer um filme bem legal também. O arco que envolve o resgate do Sasuke, também dá pra fazer um filme. Não vai ser tão legal, mas dá pra fazer um filme. O arco do Exame Chunin é um problema. Eu dividiria uns 2 a 3 filmes. Eu faria um arco que seria o Exame Chunin, e eu faria um segundo filme que seria o arco onde é a invasão de Konoha. Eu chamaria assim, eu faria pelo menos 5 filmes para poder dar certo. Arco dos Zabuza, eu faria um filme chamado Exame Chunin, aí eu faria um filme chamado A Invasão de Konoha, aí eu faria um filme chamado Chamando a Tsunade, a Quinta Hokage poderia se chamar, e o último filme chamado Resgate do Sasuke. Eu acho que eu chamaria esses 5 filmes. Como série de TV, seria melhor para você dividir isso mesmo em 5 partes. Você faz um filme só focando uma temporada no Zabuza, uma temporada no Exame Chunin, uma temporada da Invasão de Konoha, uma temporada envolvendo a Tsunade e uma temporada envolvendo o Resgate do Sasuke. É porque a Tsunade ela tem um problema grave, porque a Tsunade já introduz Itachi, já introduz Kizami, já introduz Akatsuki. Então, assim, isso que eu falo, esse é o problema com os filmes. Mas se eu pudesse dividir, eu dividiria em 5 partes. Seja em filme ou série de TV, dividiria nessas 5 partes. Um filme ou uma temporada do Zabuza, um filme do Exame Chunin, um filme da Invasão de Konoha, um filme da Tsunade e um filme do Resgate do Sasuke. Em série, de novo, funcionaria melhor. E é assim que eu dividiria os arcos do clássico. E o último fator que eu acho que é muito importante se destacar aqui seriam os personagens, na verdade, os mais importantes. Porque quando você pensa em série de TV, você consegue criar os personagens, trabalhar eles, desenvolver eles. Quando você pensa em um filme, você tem menos tempo. Então é normal, por exemplo, em filme, quando vai fazer adaptação, juntar personagem, misturar personagem. E aí entra um ponto. O que eu acho que eu faria? Eu faria um grande foco no time 7, que seria Kakashi, Sakura, Naruto e Sasuke, dando um destaque bastante pro Iruka. E a partir daí, os outros, eu tentaria destacar de uma maneira onde alguns perderiam muito espaço, tentando dar destaque para quem gosta mais. Por exemplo, você sabe que no Exame Chunin vai ter muita importância a luta da Hinata com o Neji, Rock Lee e Gaara. Tem que destacar eles mais do que Shino, mais do que Kiba, mais do que Tenten, mais do que Temari, mais do que todo mundo dali. Mais do que Shino. Tem que destacar as lutas principais. Eu tiraria espaço. E, inclusive, alguns personagens eu deixaria como easter eggs se for fazer filme. Como, por exemplo, o Konohamaru. O Konohamaru pode ter uma importância, principalmente hoje, porque ele é o treinador do Boruto. Ele pode ter uma importância porque ele acaba provavelmente se tornando o próximo Hokage depois do Naruto. Isso também tem uma importância também, porque no arco do Pain, ele mata um Pain. Mas quando você pensa como um todo, se você vai fazer uma série, você usa ali metade de um episódio para mostrar o Konohamaru. Se você não tem filme, se tem um filme, ele tem que ser só um easter egg. Então acho que como eu trabalharia os personagens, daria destaque total pro time 7.
daria destaque para os personagens que vão ter uma importância pro arco. Gaara, Neji, Hinata e Rock Lee. O resto tem que ser cortado. Quando eu falo cortado, não é cortado do filme, para diminuir a participação. Dá mais espaço pro Shikamaru, porque ele vai ter uma importância futura. Agora o resto tem que ser jogado de lado. Então esse é um problema do filme. Assim que eu trabalharia os personagens. Trabalharia, se for filme, que vai ser filme, destacando quem vai ser importante para o arco atual e os arcos futuros. Não vai virar uma confusão a ponto de você pensar, por que eu tô vendo esse personagem se ele não tem função nenhuma na história? A série te dá espaço para fazer isso. O filme não. Para mim, eu acho que o ponto principal de Naruto é os personagens. Porque a história é legal? Naruto tem uma história muito boa. Quando você pensa na mensagem, muito rica e muito forte. O mundo é rico em questão de poderes, evolução de poder? Sim. Mas o que faz a gente amar Naruto são os personagens. Então, eles têm que funcionar mais do que tudo ali. E outra coisa que eu espero muito é que nessa fase de anime que a gente está vivendo de live action, que estão querendo respeitar ao máximo a obra original, que respeitem também visualmente Konoha, que respeitem visualmente também todo o universo de Naruto em relação ao destaque dos personagens. Mas no final, eu acho que pode dar certo. Se fosse uma série de TV, considerando como que eles estão fazendo live action hoje em dia, eu colocaria muito o meu dinheiro apostando. Filme, eu acho que vai ser muito difícil dar certo. Eu ainda coloco um voto de confiança porque o Kishimoto está envolvido. E o Kishimoto ama a sua obra. Mas eu coloco um pé atrás por ser filme. Se fosse série, eu colocaria minha esperança total nele. Curte a fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, você acha que um live action do Naruto pode dar certo? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.